Olá, tudo bem com você? Eu espero de todo o meu coração que você esteja muito bem, que você esteja tendo aí uma ótima semana, a todo vapor, com expectativas, com ânimo, com saúde, com alegria, com vigor. Mas se não tiver assim, eu desejo que você aprenda algo aqui através do programa, que o programa te inspire, te incentive a melhorar alguma área da sua vida, né? Porque a gente sempre aprende e às vezes uma palavra que a gente ouve nos faz pensar diferente e nos inspira a nos mover em direção a algum tipo de mudança, né? Talvez sair do sedentarismo, procurar uma atividade física, talvez ir para a cozinha, né? Descobrir um hobby, talvez até uma profissão ou uma palavra que você escute para te encorajar. Eu tenho certeza absoluta que o programa está muito lindo só para você. Igreja é lugar de comunhão, é lugar de louvor, de adoração, de aprendizado, mas também é lugar de inclusão, não é? E Belo Horizonte tem motivos para comemorar com a presença de uma igreja para surdos. É uma igreja só para surdos. 5% da população brasileira é de surdos. São quase 10 milhões de pessoas. Hoje eu vou conversar com o pastor que trabalha há anos nessa área e é responsável pela implantação de projetos e igrejas que trabalham com a Libras, linguagem brasileira de sinais. Eu recebo o pastor e psicólogo Ronilson Lopes e o Paulo Jacques, que é intérprete de Libras. Tudo bem, meus queridos? Maravilha. Obrigada por ter vindo. Nós que agradecemos. O Paulo está traduzindo ali, muito Paulo bem. já está de vento e pouco aí. Que bom, graças a Deus. Ronilson, meu amigo, eu estive até no ano passado lá na igreja, não é? Foi mesmo. Ministrando uma palavra, até tivesse lembrado de achar as fotos aqui para a gente mostrar, Pois né? é. Foi um tempo muito gostoso. A gente tem na Igreja da Lagoinha, o Ronilson esteve lá com a gente durante muito tempo. Aliás, eu conheço o Ronilson da Floresta, Batista da Floresta, a gente já trabalhava também, né? Primeiro ministério foi lá. Primeiro, começou, né? na Floresta. A Batista da Floresta, ela era pioneira em muita coisa, né? Começou o Ministério de Surdos lá. E depois, se você foi para a Lagoinha também, estávamos juntos lá na Lagoinha e Deus te direcionou para você estar só com os surdos, né? Isso. Ali na igreja. Depois eu volto para a gente conversar mais. Beleza. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a você também, viu? Bom, vamos para a cozinha, né? Quem será que vai fazer? Tem um monte de coisa aqui. Olha só, gente. Nós temos uma receita chique demais. Como é que você fala? Esse buff bourguignon e aligot. É uma receita francesa, francês. Vocês acham que eu vou ensinar essa receita? Você sabe que eu gosto de vir para a cozinha, né? Só que eu venho fazer receitas fáceis, rápidas. O Paulo tá lá, tem como colocar o Paulo, ó, o Paulo tá traduzindo, tá interpretando. Essa cozinha, já tá cheirando aqui, sabia? Porque tem os passo a passo aqui, um pré-pronto ali. Então, o aligot, você sabe o que é aligot? Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Se você sabe, claro, você vai aprender aqui essa receita ou ter algumas dicas. Só que não serei eu que vou dar essa receita, ensinar essa receita. Tem aqui, ó, qual é a dica? É preto. Toquinha preta. Não é a minha. Não cabe na minha cabeça, será? Parecendo de formatura, né? Minha cabeça é grande, gente. Minha cabeça é grande. É o próprio pastor Ronilson que vai ensinar. Ele tá com tudo na gastronomia, gente. Eu vi, ele postou lá no grupo que a gente participa, receitas, fazendo receita, foi pra Grécia, um monte de coisa. Eu falei, então vai lá, vamos ver se você tá sabendo fazer comida mesmo, vamos ver se você tá sabendo ensinar, sabendo cozinhar de verdade. Então, ele vai ensinar. Daqui a pouquinho ele vai ensinar a gente a fazer essas duas receitas super chiques. Como eu acabei de dizer, são receitas francesas. O buff bourguignon e o aligot. Ele vai traduzir isso também. Não traduz só para surdo, não. Vai traduzir também o que significa isso. O programa tá lindo, cheio de coisas boas só para você. Fique comigo o tempo todo. Então, aceita o meu convite? Com olhos, coração e ouvidos bem atentos, o Sempre Feliz de hoje já começou. Muito bom, vamos começar o programa então com essa conversa e agora vamos ter que colocar o Paulo aí o tempo todo no ar, né? Porque eu estou recebendo aqui o Ronilson Lopes, que é pastor e psicólogo, e o Paulo Jacques, que é intérprete de Libras. Então você
que está assistindo a gente, que é surdo, muito bem-vindo aqui ao Sempre Feliz hoje com a interpretação do nosso querido Paulo Jacques. Tudo bem? Mais uma vez, obrigada, meninos, por terem vindo. Eu que agradeço. A presença aqui, sempre estar aqui é muito bom. Muito bom. Não é? Ronilson já esteve com a gente falando sobre o livro que você lançou, não é? Isso. Porque o Ronilson, pastor Ronilson, é pastor, é psicólogo também e trabalha muito a questão da quem já tirou carteira, Medo de mas não dirigir. dirige. Perder o medo de dirigir. Exatamente. Pessoas que já são habilitadas, mas não têm coragem de pegar o carro e sair nesse trânsito abençoado que a gente tem, né? Em algumas cidades, principalmente. Então, já veio aqui falar sobre esse assunto. Você tem um livro ainda? Está disponível onde? Está Como? esgotado o livro. São dois livros. O livro de Vence o Medo de Dirigir e Outras Fobias, que é voltado para a psicologia. E o livro A Águia e o Odre. Esse ainda tem, que é uma pregação baseada na libertação. Muito bacana. E tem também o Manual de Libras, né, que é um trabalho que a gente faz. Tem um manual para o curso de Libras. Aí também tem esse material. Que ótimo. Então é só entrar em contato com você. Pode entrar em contato comigo. Isso, depois a gente deixa, tem um @, do Ronilson aí para você que quer saber mais, né, do trabalho dele, do material, enfim. Bom, como é que surgiu no seu coração, Ronilson? A gente falou, né, agora, né, que você foi o pioneiro lá na Batista da Floresta em relação a isso. A Floresta foi a pioneira, né? Exatamente. Como é que você sentiu o desejo? Tinha alguém na sua família? Como é que você começou a trabalhar com surdos? Eu não tenho nenhum membro da família surdo. Quando eu era criança, mais ou menos 10 anos de idade, naquela época era muita festa, né? Então no bairro todo mundo conhecia todo mundo, então se tinha uma festa na rua de cima, o bairro todo ia. Uhum. E então eu fui numa festa junto com meu irmão e nessa festa tinha um rapaz sentado junto à caixa de som, com a mão na caixa de som e outra mão balançando. E achei aquilo estranho, né? O que o cara está fazendo com a mão? Aí quando eu cheguei, me aproximei para conversar com ele, ele era surdo. Olha. Né? E ali eu encantei, sentei do lado dele e por mais também que eu tive os benefícios, né? Porque a gente, criança, vai na festa de penetra e para comer salgadinhos, né? E os garçons já passavam aquela bandeja assim, grandona, só no alto, porque criança não podia pegar. Uhum. E nesse surdo, o garçom ia toda hora levar lanche para ele. E levava lanche para ele e me dava também, achando que eu era surdo. Aí falou, tadinho, mais um surdinho, né? Estão aqui, né? Daí foi a festa que eu mais comi e aprendi e comecei a conhecer a cultura surda. Aí depois ele me convidou me mostrou onde é a casa dele, me convidou para conhecer a casa dele, a família dele. Aí no domingo eu voltei e na casa dele era o pai, mãe, os 4 irmãos surdos e a família assim, praticamente surda. E nesse dia tinha mais de 15 surdos da associação lá. Olha. Então eu achei aquilo um mundo diferente do meu, Sim. bem receptivo, né? Eles me aceitaram, me abraçaram. E aí eu entrei nessa família desde os 10 anos de idade. Olha. Aos 15 anos para 16 eu me converti na Floresta e tinha um surdo. Ele ficava com o Aziz, não sei se você lembra dele. Sim, lembro. Ele ficava lá rindo e tal, e eu achava estranho, né? Um menino muito alegre, mas não tinha intérprete naquela época. Naquela época chamava mímica. É né? verdade. E aí eu fui, eu e o Rogério, meu pai na fé, nós começamos então a aprender a língua de sinais na época, a linguagem das mãos na época, para traduzir o culto para o Aziz. Foi aí que começou na Floresta, não é? E você tinha cursos aqui em Belo Horizonte que ensinavam isso? Não, naquela época não tinha curso de Libras. Você aprendeu como? Eu aprendi na comunidade surda desde criança. Eu comecei a frequentar a comunidade surda. Então você já sabia muito? Eu já sabia comunicação com surdos, né? Eu já tinha, assim, um entendimento do que eram os surdos. Então, por isso, quando começou o Ministério na Floresta, em um mês eu já estava traduzindo louvor. E aí o meu pai na fé, a mensagem. Então aí que nós começamos. Aí veio o Aziz, veio o Marcos, veio o Célio. Hoje os 2 estão comigo. Os 3, né? O Aziz veio quando passa lá. Sim. E começou então, o Marcos, um surdo, tinha um Fusquinha na época. E a gente visitava as congregações da Floresta para mostrar o ministério, para eles darem testemunho nas igrejas. Então aí começou Que lindo. o nosso... Aí veio a família da Dona Terezinha, né? Aí depois eu fui ser obreiro da Floresta lá em Floramar.
E aí a Elideia, a Márcia, a Dona Terezinha, a família, William, né, Davidson, eles assumiram então o ministério como ministério, porque ainda não havia um ministério, havia interpretação. É verdade. Aí a Elideia e a Márcia, elas deram uma cara para o ministério, chamando-se Ministério de Surdos da Floresta. Ah, que coisa linda. E aí foi se espalhando, né, pelo Brasil todo. Exatamente. Coisa linda. Como é incrível a gente ver como Deus, eu sempre falo isso, Deus vê a pintura completa. Deus é onisciente, então ele já via o futuro e te preparou lá com 10 anos de idade, naquela festa, já colocou aquilo no seu coração e preparou a família, né? Um beijo para todos, a família da Dona Terezinha. Dona Terezinha não está mais, né? Já está nos braços do pai, mas a família tão querida, todos eles são muito queridos mesmo, muito maravilhosos. Verdade. E fizeram, assim, durante muitos anos esse trabalho lá. Muitos anos. E continuam fazendo onde eles estão, né? Com certeza. A ideia, ela deu continuidade, até mesmo como linguista, né? E fez o doutorado em cima da questão do surdo, escreveu um livro chamado Absurdo ou Lógica, bem focado na área linguística da comunidade surda. Então, assim, é muito bacana a gente ver... É ela que está nos Estados Unidos? Quem está nos Estados Unidos é a Márcia, que casou. A Márcia. Casou com o americano. Sim. E a Elideia, quando fez o doutorado lá, ela conheceu o marido dela lá e veio para o Brasil. Então, ela está no Brasil. Acho que ela está na Getsemane. Aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Meu Deus, podia ter trazido ela, Elideia. Se estiver ouvindo, assistindo a gente, um beijo para você, querido. Você faz parte. Traz mesmo que você vai ter muito conhecimento. Faz parte dessa história tão linda. Que bom. Olha, gente, quero mandar um beijo para a Adriana Aguiar. A gente até, inclusive, estava programando de fazer um programa na semana que vem sobre esse assunto, né? Porque dia 23 é Dia Internacional da Língua do Libras, Linguagem de Sinais. Dia 26 de setembro, 23 é Dia Internacional das Línguas de Sinais. Dia 26 é Dia Nacional do Surdo. E dia 30, Dia Internacional do Intérprete de Língua de Sinais. E hoje vai ser a nossa inauguração da Igreja de Surdos. Hoje? Dia 30. Dia 30, tá vendo? O mês de setembro, Márcia, eu não sei qual que é a cor dele. Qual que é? Laranja? Depende. Tem, por exemplo, tem o trânsito, que é amarelo. Tem o setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Tem várias coisas. Para o mundo dos surdos, setembro para nós é um setembro azul. Sim. Então, quando se fala setembro azul, é o mundo dos surdos. Onde, então, o dia 26, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em 1958, foi a fundação da primeira escola de surdo no Brasil, né? Vindo de um francês também. Olha, que legal. Nós estamos homenageando também a França aqui no nosso programa. Homenageando. E ele veio e implantou a convite de Dom Pedro, do imperador. Ele implantou a escola INES, que chama Instituto Nacional de Educação de Surdos, a primeira, para homens. E depois teve o Instituto Santa Terezinha, também, que era para mulheres, aí em São Paulo. E hoje está lá até hoje o Instituto Nacional de Surdos, fica lá no bairro Laranjeiras, na Rua Laranjeiras, no bairro Laranjeiras. Que legal, olha que bom. Gente, está vendo? Conhecimento, né? Informação, é muito legal, é muito importante. Bom, qual é a igreja que está inaugurando? A igreja chama Emmanuel Church. É uma igreja batista, central, Emmanuel Church, Central de Surdos. É uma igreja em Libras. Tem um VTzinho, vamos ver se você vai falando por cima, por favor. A igreja em Libras, o que acontece? Essa igreja aí é onde você foi. Isso. Está ali o surdo, todo mundo ali é surdo. Todo mundo Só tem ali 8 pessoas que ouvem, que são os que dão apoio como intérprete. O rapaz está falando e está interpretando o surdo que está pregando lá em cima. A menina de louvor, os ministros de louvor são todos surdos. Olha, gente. Então aí é um local provisório que a gente reúne na Goitacazes. Isso, lá onde eu fui. 434. E nós estamos inaugurando a igreja Emmanuel Church, Central de Surdos. Deus abriu uma porta enorme pra gente, um espaço de 700 metros quadrados. Oh, que lindo! Onde teremos a parte de baixo, a parte social e o culto. Nós estamos... Eu tô com o chefe com a mão de peão, trabalhando, fazendo as coisas lá. E reforma muito pesada, porque a gente vive de doação, né? E não está sendo fácil, mas tudo pela fé. A gente vai fazer uma festa bonita dia 30, exatamente fechando o mês dos surdos, onde nós vamos comemorar, né, o mês dos surdos, que é o mês de setembro, e também a inauguração da igreja. E onde é a igreja? A igreja fica na rua Bias Fortes, Avenida Bias Fortes. Né? Lugar ótimo, olha aqui nessa câmera.
Avenida Bias Fortes, 1585, Barro Preto, perto do viaduto Castelo Branco. E lá é o contrário. Por exemplo, nas nossas igrejas convencionais, a igreja dá um espaço para o surdo. Aí tem a igreja de ouvintes e tem o ministério com surdos. Lá não, é uma igreja que tem os surdos que vai dar um espaço para o ouvinte. Que ótimo. Então, durante o sábado é o culto oficial em Libras, mas domingo de manhã vai ter um culto onde vai ser para a comunidade, os ouvintes, para atender também a população, né, da região. E vai ser uma igreja normal. Você que é ouvinte, que mora na região do Barro Preto, você vai poder frequentar uma igreja perto da sua casa. E aí, nesse culto de domingo, vai ter um intérprete como ele aqui. Agora, se você quiser participar do culto de domingo, de sábado, aí vai ter um intérprete de voz para interpretar o que eu estou pregando em sinais ou o que o surdo prega em sinais. Eu tenho pastor surdo, Márcio. Auxiliar missionário surdo. Tem um missionário nosso em Vitória, fazendo um trabalho missionário lá em Vitória. Temos 6 casais de diáconos surdos. Olha, então, que bênção, 90% da igreja é uma igreja surda. Bom, eles se sentem mais à vontade, se sentem em casa, se identificam, né? Tudo Exatamente. isso é importante. E é importante também a gente saber como lidar com eles. A gente que não é surdo e às vezes não sabe. Tem um casal lá na igreja de surdo que eles são apaixonados por mim. Aí todo culto que eles estão, eles vão lá para tirar foto comigo. Coisa mais linda, né? Os dois são baixinhos. Um dia eu até peguei ela no colo e falei, gente, que mulher pesada é essa? Eu nunca vi. Ela é pequenininha, mas ela é muito pesada. E eu peguei ela no colo para tirar uma foto. Um beijo se vocês estiverem me ouvindo. Amo vocês. Beijo, Deus abençoe. Vocês têm quase nada, né? Que vergonha. Deus abençoe. Abençoe, tá vendo? Então, assim, ó. Esse aqui eu te amo, né? Esse é I love you. Isso eu sei. Gente, que vergonha. Eu sempre falo que eu vou aprender, até hoje eu não aprendi. Olha que vergonha. A Célia, um beijo. A Célia, minha cunhada, sabe. Já fez a aula. Bom, agora nós vamos para a cozinha. Vamos nós cozinhar. três. Nós três. Porque você vai cozinhar, eu vou aprender e o Paulo vai interpretar. Ah, que Chegou a hora da culinária. Vamos aprender uma receita, 2 receitas francesas. François aqui no programa. É o Buff Bourguignon e o Aligot agora. Com ela. Vocês que são surdos estão me ouvindo agora? Vocês que estão surdos estão me ouvindo através do Paulo. Jesus. Não é lógico. Jesus curou ele nesse mesmo momento. Não é, meu filho? Ó, amor, aqui nós estamos no ar, tá, gente? Já todo mundo comentando aqui, nós estamos no ar. Daniela, lógico que eu sei do Efatá, mas o que ele está falando é o contrário. A Lagoinha, as igrejas que tem um espaçozinho para o surdo. A igreja dele é o contrário, tem um espaçozinho para o ouvinte. Eu fui pastor lá durante 10 anos. Ele que foi, pastor. Na minha época tinha 180 surdos. Tá vendo? É. Inverter? Paulo, você vai passar para lá, por favor, querido? Passa pra lá. Paulo Jacques. Um pouquinho pra lá, tá, Paulo? Isso. Você vai olhar na câmera 1, tá bom, Paulo? Aqui, ó. Aquela Câmera 1. Isso, obrigada. Vambora, vamos aprender, porque tem coisa demais aqui. Eu falei assim, meu filho, quanto tempo você vai demorar pra ensinar a fazer? Você já trouxe o passo a passo, né? Bom, o prato, toda comida gourmet, ainda mais francês, são muito chatos, né? São. Pra fazer, então, o passo a passo. Mas se a gente pegar no grosso mesmo, no grosso modo nosso, o que é o Buff Bourguignon? É o carne cozida, né? Só que é uma carne cozida da região de Borgonha, da França. E esse prato nós vamos usar essa carne. Essa carne aqui, as pessoas acham que é carne de segunda. No passado falavam assim, carne de segunda. Falava, é. A carne dura no boi, como Gente, a carne... Não precisa ser o nome da carne, vou falar agora aqui. Chão de fora. Não, é músculo. Músculo acém, músculo. Um músculo. Então, para esse tipo de cozimento, tem que ser uma carne dura. E por quê? Na região de Borgonha é muito montanhosa, então eles não têm carne macia. Então, o que eles faziam? Pegavam a carne dura e colocavam na panela, não usavam panela de pressão, muito difícil eles usarem panela de pressão, e leva-se na panela durante 3 horas. Isso que eu ia falar, tem que no ficar fogo um tempão baixo. E o sabor é outro. É outro. É outro. Exatamente. A comida que vai cozinhar lentamente é muito mais saborosa. E se você for fazer numa panela de pressão, que está com mais pressa, o músculo vai demorar aí de 20 a 30 minutos. Não é? Numa boa panela de pressão. E se passar disso, fica muito desmanchando, não fica legal. Ah, ótimo. Então, é uma comida francesa da região de Borgonha,
né? E o aligô também é nada mais, nada menos que um purê de batata, porém vai os queijos franceses. Eu estou usando o queijo gruyère, vou usar um pouquinho de mussarela também para dar uma ligazinha, né? E ele fica muito puxado, né? Sim. E o aligô, ele precisa ser servido na hora. Então esse prato é um prato que se serve na hora. Então né? bora. Bora começar. Isso. E aí, a carne, ela vai com esse tanto de coisa cozinhando junto? O que acontece? Você prepara a carne um dia antes, né? Como é uma carne, por exemplo, a França, eles primam muito o vinho, né? Então, mas eu sou evangélico, não vou usar vinho. Pode usar, porque o fogo consome o álcool. O álcool evapora. Né? Eu falo os que Fica sempre. o sabor do vinho, o sabor cítrico do vinho. Olha para um também, né? Ronilson, por favor. Inclusive, hoje eu fui fazer compra, falei assim, meu vinho branco tá acabando. Eu falei assim, você fica assim, né? O povo vai achar assim, a pastora tá comprando vinho. Eu uso vinho, já falei aqui várias vezes, vinho tinto e vinho branco para as comidas, com as carnes lá de casa. Eu compro vinho barato, gente. É claro que se você comprar um vinho mais caro, fica melhor ainda. Mas o álcool evapora todo, fica só aquele sabor. Então fica tranquilo. Mas eu te dou uma dica, não compre um vinho barato para cozinhar. Não, aí. Mas aí é o dinheiro. O vinho é o vinho que a pessoa bebe, né? É um vinho bom. Não sei, eu sei que você não bebe, mas você pega. Qual que você bebe? Eu bebo esse vinho aqui, né? Vamos pegar um vinho bom para fazer uma boa comida. O vinho ruim para fazer comida, a comida fica ruim também. Mas não é ruim, não, tadinho. Só é mais barato. Então, aí o que a gente pega? Eu faço os aparas, eu pego a carne, o músculo, eu dou umas limpadinhas, né? Porque ela é cheia de colágeno pro lado de fora. Eu deixo ela de dentro. Tá. E esses aparos eu faço esse caldo. né? Ótimo. E esse caldo, que é o caldo que a gente não usa água. A gente faz o caldo com legumes e com a carne para fazer, então, o complemento. Então, você tirou as aparas, os colágenos de fora, que é aquelas, né? Isso. Nervinhos lá que a gente chama e tal, e cozinhou com os legumes e fez o caldo. E esse aqui chama consumê. O consumê é o caldo de carne, é o caldo escuro, né? E aí você faz com legumes, você põe cenoura, a casca de alho, cebola, você vai colocando ali e deixa cozinhando por um bom tempo. Tá. E aí você faz. E aí a carne você coloca ela um dia antes para ela ficar assim, nessa textura. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Bom, tá aqui, ó. Né? Ela fica assim, né? Cuidado aí. Olha lá, hein? Né? Não vai espirrar você põe em mim, não. o tomilho, tá? Você põe o louro. Alguns colocam os legumes, eu também coloquei junto só para dar um sabor. A carne no vinho. Aqui ela tá no vinho. Isso, ela tá crua no vinho e nos legumes. Isso. Vai marinar por um dia. Durante 6 a 12 horas na geladeira, tá? Tá. Você pode deixar. Na geladeira. Aí você depois... tampar ou não? Não, você pode passar um filme nela. Tá. Aí depois você tirou da geladeira, você já preparou os outros ingredientes. Como vai o champignon de Paris, né? É muito gostoso. A cebolinha, aquela cebolinha mel, pequena, né? Pequenininhas, miudinhas. Eu tenho um macetezinho, você pega, corta as pontas, joga ela na água fervendo e depois que ela ferver uns 3, 4 minutinhos, você joga na água com gelo, aí você aperta, ela fica assim. Ela sai, tira a casca mais grossa fora e fica a parte mais macia, né? Gostoso, e aí eu uso ela também para fazer flambada ou eu faço ela caramelizada, né? Então, como a cebola, se você faz a cebola caramelizar para ela ficar bem macia, fazer um sanduíche, um molho para pão, né? Sim, vou colocar no hambúrguer. Mas como eu não vou desmanchá-la, que eu quero ela inteira, eu parto no meio e vou caramelizar o lado dela. Posso usar o mel. Eu trouxe até um mel da Grécia aqui para você ver, para você experimentar depois. Olha, o Ronilson esteve na Grécia, gente. Ficou 3 meses na Grécia, né, Ronilson? Fiquei 3 meses lá. Eu entendi tudo que tá escrito aqui grego. Olha, mel... de Taços, lá de Taços. Puro de Taços, da ilha de Taços. Mel é meli. Grego. Meli. Aqui, ó, escrito em grego, gente. Podemos fazer propaganda, porque não vai achar aqui. Não vai achar, não. Que delícia. Então, você pode caramelizar a cebola com o açúcar, que eu trouxe também aqui. Né, dá uma... Você coloca, derrete na panela, como se fosse fazer um caramelo. Dá umas polvilhadas, né, polvilhada em cima, ou o mel.
Tá. Aí eu faço também o champignon também caramelizado. Fica muito bom para finalizar. Então aqui está o resultado. Isso é para finalizar, para comer junto. Aí está o acompanhamento. resultado que eu posso agora fazer. Vou mostrar Ali aqui pro não tem, Lucas. né? Nós vamos colocar. Ela tá mais murchinha porque foi feito, né? Fora, mas ela fica bem crocante, fica bem gostosinho. Você vai só falar, né? Você vai fazer nada, pelo que eu tô vendo aqui. Vou fazer também, né? Já trouxe uma carne pré-cozida aqui. Um passo a passo que ele já fez em casa. Me deve 15 minutos para um prato de 3 horas. Você que inventou esse prato, o problema é seu. Você tinha que ter inventado um Quem prato inventou foi o mais rápido. francês lá. Né? Então é isso. Nós vamos comer também o aligot, né? O aligot é um purê de batata, só que a gente cozinha a batata bem molinha, bem picadinha para cozinhar igual. Aí, depois de cozinhada, eu passo na peneira, bem fininha, passo ela na peneira. E o que sobra ali, a gente faz, então, rala um alho, tá? Põe na manteiga, dá uma torradinha no alho, não deixa torrado, dá só aquele saborizar a manteiga. E aí eu venho, então, com o purê. É bom, já quente, que já faz tranquilo. E depois você faz o purê com creme de leite fresco, é bem melhor, tá? Depois do creme de leite fresco, você pode usar manteiga também para dar um brilho. E os queijos, né? O queijo é bastante queijo para que ele possa dar aquela liga, né? Fica bem, assim, dá uma puxadinha, muito bom. Por isso que chama ligou, porque ligou. Ligou, ligou, deu a liga, ligou. Exatamente. Ligou. Né? E nós vamos usamos embora, meu filho, vamos também embora. a farinha. O programa vai acabar. Então vamos. Bora, Paulo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer aqui. Olha, já que eu vi. Tava ligado. Vou ligar essa trempa aqui. Já liguei. A gente começa, depois de todo o preparo separado, a gente começa com o bacon, tá? O bacon, ele vai deixar aqui bem torradinho na panela e vai deixar um fundo na panela. E nesse fundo, aí você vai colocar a carne. Aí você já tira a carne daqui, né? Do marinado. Você vai ter que espremer essa carne. Você não pode colocar ela molhada. Ah, não? Não. Por quê? Você tem que espremer ou então enxugar, porque senão ela cozinha. E esse primeiro momento na panela aqui, a gente não quer cozinhar. A gente vai selar, porque quando você sela a carne, na hora de você cozinhar, o suco da carne fica dentro dela. Lá dentro. E o que sai é a composição do caldo que já vem junto com ela. Então você tem que secar a carne, tá? Para você fazer. Gente, que legal, ó. Para você então trabalhá-la. Você pode cozinhar, depois de você voltar, fez todo o separo das carnes, olha como é que ela fica rosadinha, né? Porque, na verdade, ela começa um processo de cocção, né? Com vinho. Exatamente. Ela já começa um processo de cocção. Quer dizer, ela já está num processo de cozinhar, ela já está cozinhando. Só que para manter, ainda mais essa carne, que é uma carne, não é uma carne, né? Que a gente chamava antes de primeira, não é uma carne macia. Tem que manter o suco dentro, senão ela fica... Hoje não tem mais essa nomenclatura, né? Carne de segunda. Porque o músculo é uma carne de cozimento longo. Sim. Tá? Você não vai fazer um buff bourguignon com filé mignon, né? Filé mignon é uma carne que você come praticamente quase crua, né? Você faz ali uma selada e depois que você vai comer. Então, usa-se patinho, tá? Peito para essa receita, músculo. Maçã de peito, maçã né? Não, o peito mesmo. Peito? E aí você pode usar essas carnes mais duras para cozimentos lentos. Aí você vai cozinhar bem lentamente. Aí fica esse caldozinho aqui, que isso aqui é o ouro do negócio. Aí depois você coloca tudo e na hora de servir você tem que tirar os raminhos, porque fica... muito raminho. Então, feito isso aqui, aí, vê se essa panela já está quente aqui. Não está quente ainda, né? Eu pego já era pra gente ter ligado ela. Essa panela é... ligou? Não ligou. Ligou não, mas não ligou. Pois é. Será que é aqui que eu liguei agora porque tem que esperar mesmo. Tá fria ainda. Mas agora já começou. Daqui a pouco você queima a mão aí. Tá bom, não vou queimar não. Outro dia aconteceu, eu fui ver se estava quente, né, Lucas? Então, aí... Como que nós vamos fazer? Começa com bacon, tá? Depois já tá tudo prontinho, secou a carne, tal, já tá preparada. Você faz separando as coisas. Põe o bacon, frita o bacon, tira o bacon, separa o bacon. Depois você vai, sela a carne. Você pode colocar 2 farinhas de farinha na carne para você já fazer a liga.
né? O francês, o segredo do francês, quando ele vai fazer o caldo mais grosso, ele já coloca na carne, né? Em vez de fazer aqui separadinho, ele já coloca na carne essa liga da farinha de trigo e Aqui leva... tem, né? Aqui Eu tô tem um vendo, pouquinho. tem um pouquinho. Né? E aqui já não tem. Então eu já posso selar ela. Essa carne tá crua? Essa carne tá selada. Tá selada. Tá selada. Aí, essa carne aqui tá crua, eu já posso colocar farinha nela ou eu posso selar e colocar depois, tá? Pode ser feito assim também, não tem problema nenhum. Se você não tá entendendo nada, você vai chamar o Ronilson pra fazer. Você tá indo cozinhar pros outros? Vá, Aí, pode me pronto. chamar que eu vou na sua casa fazer um prato francês, é difícil, um prato é complicado, não. Chama o grego. Ronilson que ele vai e faz. Uma comida mediterrânea, né? Não, amor. Então, Ah lá, agora eu acho já que vi fumaça saindo já aí, saiu ó. fumaça aqui, O de ó. lá também já deve estar bom, Ronilson. Essa panela aqui, ela Ela é mais grossa, né? É. Mas se você colocar o bacon, ele já vai começar a dar um Vou jeito. colocar lá porque pra ver se já vai o dar. relógio não espera, meu amigo. O programa vai passando. Não, mas a gente vai ficar aqui até meia-noite cozinhando. Eba! Não tem problema. Delícia! Então eu vou colocar o bacon aqui, já tá cheirando, Márcio. Olha que delícia. Falei? Não falei? É só colocar o bichinho aqui que ele começa. O porquinho já começa a pular. Gente, comida sem bacon, ainda mais uma carne cozida. O bourguignon, nada mais, menos que uma carne cozida. Carne de um panela. ensopado de carne, ensopado de carne de panela. Que delícia! Então, vamos fazer o seguinte. O bacon vai chegar no lugar, e para ele chegar no lugar, nós vamos para outro lugar. Nós vamos para o intervalo. E daqui a pouco a gente volta para continuar essa receita maravilhosa, que já estou assim, né? Curiosa pelo sabor. Receita, a comida que é feita lentamente, com vários processos, e o cozinheiro, claro, tem que ser bom, a comida sai sensacional. O intervalo é muito rápido, a gente volta já. Já voltamos, intervalo muito rápido, e a gente está aqui na cozinha aprendendo com o pastor e psicólogo e chefe agora também, né? Ronilson. A gente está aprendendo a fazer aqui uma comida francesa. Olha que chique. É o boeuf bourguignon e o aligot, ensinando a gente a fazer. Já quando a gente foi para o intervalo, Ronilson, você estava passando o bacon, já ficou pronto, você tirou o bacon. Separei. Agora vai selar. Já selei a carne também. Já rápido. Quando a Essa panela carne, está mano, bem quente. Essa carne selada, ela vai proteger do suco não sair. E quando vai para o cozimento, na mesma panela, aí você vai levar de 1h30 a 3 horas cozinhando, dependendo do fogo, tá? E aí ela vai misturando os sabores, fica bem mais saboroso, o cozimento lento. Obedecer o cozimento da carne. Tá. Né? Igual quando a gente leva a panela de pressão, a panela de pressão vai, né, até atrapalhar um pouco, porque não fica tão saboroso quanto ele demorado. Cozinha, mas não dá tempo, né, da carne. Mas como o nosso programa tem só 3 horas, Exatamente. né? Só 3 horas de... Só 3 horas. 3 horas e 15 minutos. Bom, a carne está pronta, né? Vou tirar essa carne. Você tem outra colher por aí? Alguém tem uma Colher, colherzinha? pessoal, produção. Vamos lá, produção? Colher, por Para favor. melhorar aqui. Como a carne já está cheirou, selada, gente, já tá cheirou. cheirando. Isso, obrigado. Agora eu vou separar a carne aqui. E já está selada. Lembrando, gente, para você selar qualquer carne, a panela tem que estar bem quente. Exatamente. Pode ficar na panela fria não, porque aí é pior. Vai que vai soltar E mesmo. não o suco. pode colocar gordura, senão você frita a carne. Não colocar gordura. Eu É a usei gordura da gu- própria carne. Da própria carne e do Ou bacon. do bacon, no seu caso né? aí. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse caldinho ali, esse fundinho. Esse fundo vou maravilhoso. fazer a cebola. Não pode Tá. desperdiçar. Gente, tem gente que acabou de fritar um bife, taca água na panela. Não! Aproveita aquele fundinho do bife ali, ó. Cebola. A receita tá por aí, né, na A produção gente aí. vai passar pro pessoal anotar. Então, você põe a cebola, deixa dar uma fritadinha. E vai com o alho, tá? Põe o alho, aí depois você vai trazer então a carne que você fez, acrescentar um pouco da farinha. E vai o caldo e também a marinada. Tá joia? Entendi. Depois nós vamos fazer o acompanhamento também, que vai ser o champignon com a cebola miúda. O alho. Tá. Pode me dar aqui então, já que você está querendo trabalhar. Tô querendo trabalhar, uai. Ou está querendo apressar, sei não, mas Já também, os dois. estou entendendo aqui. Bom. É. Aqui, o que você achou mais legal na sua experiência na Grécia? Olha,
tudo é muito, muito lindo lá na Grécia. Tudo é muito lindo. E eu caminhava muito, né? Enquanto a minha esposa trabalhava... Olha, gente, ela ia trabalhar e eu ia, então, caminhar. Da minha casa a Atenas, de metrô, dá 15 minutos. 20 minutos. Mas eu ia a pé. Eu levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Olha. Então é muita paisagem, muito negócio bacana. Tem Beijo muitos... para Priscila, esposa do Ronilson. Trabalha numa empresa de navegação e estava trabalhando lá na Grécia. E com isso ele foi folgado, mas você trabalhou, tá? Como que você também trabalhou lá, né? Assim, arrumou uns trem para fazer, né? Eu gosto, sabe o que é? Eu gosto de mexer agora lá na igreja, eu estou fazendo pintura, eu faço de tudo. E a minha irmã tem uma casa em Portugal. Vem cá, já que está aqui na Grécia, vem cá. Tá aqui fazer na uma Grécia, reforma. logo ali. Aí eu saí da Grécia, fui para Portugal, fiquei 3 semanas em Portugal fazendo a reforma na casa da minha irmã. Oh, que Aí delícia. voltei para a Grécia de novo. Maravilha. É assim. Bom demais viajar, né, gente? viajar. Outras culturas, gastronomia. O que eu achei muito interessante, a Grécia é muito rica em história. E eu fui, o meu sogro foi, meus filhos todos nos Estados Unidos, o Rony e a Hannah, fazem faculdade lá em Dakota do Sul. E eles vieram passar também a temporada com a gente lá, nas férias deles. Depois vieram também o meu sogro e minha sogra. Isso foi esse ano, né? Agora, no verão. Verão. E tava quente demais, né? Demais. Aí o sogro e a sogra do Ronilson, né? São pastores. Inclusive estão indo em casa, chegaram dos Estados Unidos. Sério? Um beijo pra eles, então. Quanto tempo que eu não os vejo. Eles estão lá. Então, o meu sogro, ele conhece muito, ele é teólogo, né? Ele é PhD no Velho Testamento. Fala o nome deles pro povo aí, pastor Dalton Side, né? E a dona Herta, estão aí, nos vendo também. Beijo pra eles. E aí meu sogro, nós fizemos Cuidado. Nós fizemos o caminho da segunda viagem missionária de Paulo. Olha que legal, quando ele teve um sonho, falando assim, apareceu um homem para ele em visão, e passa a Macedônia e nos ajude. Tá vendo? Ó, legal demais, gente, viajar, prontinho. Ainda mais quando tem a história bíblica Vou voltar envolvida. com a carne para lá e o bacon agora. Todo o suco. Nesse momento aqui, né, você já pode colocar 2 colheres de farinha. Tá aqui a farinha. Eu posso pegar, são 2 colheres, tá? Você pode... Você vai no olho mesmo, mas são 2 colheres. 2 colheres, 3 colheres, para você então fazer, já cozinha engrossando a carne. Tá? Dá uma misturada. É muito saboroso e muito fácil de fazer. Você que já está acostumado a fazer um cozinhado em casa aí, é só deixar então a carne um pouquinho mais tempo marinando no vinho. Isso. E fazer os processos separados para selar a carne. Que a gente costuma colocar a carne na panela, põe água e tudo mais, a gente nem percebe, né? Mas assim fica muito saboroso. Feito isso, aí eu venho agora com a cenoura picada, o salsão, folha de louro e o tomilho. Eu já coloco também aqui, que é o vinho. E vai tudo também, só depois que você tira. Eu deixo tudo lá, depois eu tiro o tomilho, ele vai derretendo aqui, aí tiro os raminhos, tá? Aí... já vai engrossando e você faz um pouco também do consumê, que é o caldo de carne. Com aquelas aparas, né, que você faz. Aí eu fiz o consumê, você põe as aparas, deixa ele cozinhando lá, aí você coa. Né? Ele sabe o que é aparas? São os pedaços... Ali só falou. É a etimologia. O restinho da carne. Você limpou a carne, você pega... a carne que sobrou. Carne, olha que legal. Ao invés de você jogar pro cachorro... aqui, gente, ó. Carne. Não é, Paulo? É isso mesmo. Carne? Carne. Olha, aprende uma palavra, vai aprendendo. Aí o que eu faço lá em casa com a carne? Eu faço o consumê com ele, com muito legumes, coisas assim, e firo esse caldo aí. Aí quando sobra tudo, a carne ainda fica saborosa, mas tá tudo ali. Aí eu vou jogar, vou coar, faço esse caldo maravilhoso e... o que a gente faz com a carne? Eu separo as carninhas e dou pro meu cachorro. Ai, tá vendo? O cachorro come passa bem. Uma carninha assim, aqui jogar fora. Ó, aqui você já pode também chegar... eu vou tirar os raminhos para depois não ficar mais difícil, tá? Você pode, nesse momento aqui, você já pode também acertar o sal.
Tá. você põe sal e pimenta do reino. Tá. Se você colocar outro tipo de tempero, você vai descaracterizar o prato. Sim. Né? Porque a gente está acostumado de colocar aqui muitas outras coisas, um tomilho, né? Outras coisas. Tomilho já tem aqui. Temperos, né? Chimichurri, né? Ah, é o que o povo põe, não precisa. Olha como é que ele fica já um pouquinho grosso. E quando ele terminar o cozimento daqui a 3 horas... Viu? Na semana que vem, no próximo Sempre Feliz, na quarta-feira ao vivo, a gente termina esse prato. Aí nós vamos ficar aqui a madrugada toda fazendo. Eu vou abaixar, cadê a minha tampa? Tá por aí? Não. Tem uma tampa dessa panela aqui que tá por aí. Deixa eu ver se tá aqui. Nós vamos achar, peraí, deve estar lá. Produção. Uma tampa maior dessa panela. Não é essa aqui debaixo da frigideira, não, Ronilson? Embaixo aqui, ó? Não. Não é? Não. 10 levaram pra lá. Não, é uma outra ainda, que parece com essa. Não seria essa aqui? Desculpa, gente. Desculpa a vergonha que eu passei. Eu ia falar que homem não acha nada, mas quem achou foi um homem, o Eric. Então eu não posso falar. Essa panela é muito boa também. É uma panela da Royal Prestige. Não vou fazer propaganda pra ela, não. Olha só, gente. Já ouviu falar? Fazendo propaganda aqui de graça. De graça, né? Já ouvi falar? Claro que eu já ouvi falar. Diz que ela é excelente, né? É excelente. Então eu trouxe não pra fazer propaganda, porque eu gosto de cozinhar com ela também. Mas você também vende a panela, né? O que acontece? Não vendo não. Vende não? Não vendo não. Só comprei pra uso. Eu tenho 2 amigas que vendem. Eu andei visitando alguns amigos pra comprar e é um preço meio salgadinho, né? Então a gente... Não é minha praia. Mas vale a pena, Vale a pena. A panela é cara. Então vamos. Chega pra... Não, vamos lá. Vamos então, porque Aqui, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer a caramelização. Jesus, vai dar tempo? Dá. Já tá prontinho ali? Só pra você ver o processo. Tá que já tá ligado. Tá. Que o ligou, nós vamos fazer rapidão, só misturar os queijos e já comer. Tá. Quem quer comer aí? O pessoal tá com fome aí? Eu! Eita! Então. O Paulo tá com fome. Tá trabalhando, né, Paulo? Vou separar essa carne aqui, que já tá pronta ali a carne, nossa. Olha, não, fique calmos, porque se não der tempo desse programa, semana que vem a gente continua, porque do jeito que ele tá achando aqui, que o programa tem 2 horas, 3, só por conta dele, tudo bem. Você pega essa cebola, vamos lá, você pode partir ela no meio, tá? Vou fazer algumas aqui só pra você ver. Rápido. Parte ela no meio, rápido, sem cortar o dedo. Rápido, você faz todos se você quiser. Sem cortar o dedo. Esse que é o problema, né? Cozinhar rápido é perigoso. Aí a chefa aqui do lado aqui mandando brasa, se mandando... Você tem que obedecer a chefa aqui, ó. E eu obedeço a minha chefa que tá no meu ouvido aqui. Tá no seu ouvido aí, né? Tá no ponto aí, né? Controlando o tempo. Pronto. Então eu vou caramelizar, vou usar manteiga. A manteiguinha pra ajudar. Olha isso. Eu tô imaginando a minha mãe. Mãe, eu tô imaginando você. Márcia, que receita, Márcia. Que receita complicada é aquela. Não, mamãe, olha... Mamãe. Você faz uma carne maravilhosa, não precisa dessa complicação. A sua carne é melhor que isso. Mas nós vamos fazer juntas essa carne lá em casa, tá, mãe? Então nós vamos levar o Ronilson lá. Vou cozinhar pra senhora, vou ficar tranquila. Isso, Ronilson. Pra senhora e pro paizão, um beijão aí, ó. Delícia, né? Eles amam você também, Aleluia! Ronilson. Nós encontramos lá na... Lembra? Não vou falar não, né? Não vou falar. Fala não, porque fica meio complicado. Não vamos falar, É um momento alegre no dia e triste depois. Dia tava muito alegre. Então põe a cebola. Tá? Numa época e num lugar que a gente ia muito pra rua, sabe? Pra lutar pela liberdade do Brasil. Pra lutar, a gente encontrou lá. Encontrou lá. Na chuva. Na chuva. O Ronilson me ajudou a colocar os 2 no carro. Comendo coisa lá que todo mundo come, gostoso. Sanduíche, tava uma... Bom, eu vou fazer só algumas pouquinhas. E também você pode fazer o champignon, tá? Você faz separado, tá? Você pode cortar no meio. We are the champion, my friend. Menina, você tá fera. Eu tô fera, eu tô desesperada, porque o programa vai acabar e a gente tem que provar. Já tá pronto. Você sabe disso, no bastidor já tá pronto. O bastidor já tá pronto. Não, já tem. Você pode usar açúcar para caramelizar ou você pode usar o mel. Vou usar um pouquinho do mel para vocês experimentar depois. Isso. Esse mel grego. Eu tô... A Raquel, produtora, tá ali atrás desesperada. Mel grego. Calma, Raquel. Calma, Raquel. Depois que você comer, você vai gostar. Lá, fazendo assim pra mim. Ó, beleza. A carne aqui começou a apitar, eu fecho e vai esperar agora, cadê
Qual que é a primeira aqui? Volta. Isso, é a última, você volta. Então, volta vou pôr tudo. um aqui bem baixinho, que aí ele vai cozinhar. Daqui a Até 3 horas a gente amanhã. volta. Deu uma caramelizada nela. Você também separa. A gente não quer desmanchar a cebola. A cebola. Vamos Agora virar você ela vai aqui. separar e pôr no Vou dar uma viradinha aqui só pra caramelizar o outro lado. Não tem jeito não, filho. Não adianta falar assim pra ele, não. Ó. Ó, não adianta não. Não adianta nada. Agora ele eu acha vou que... pôr o champignon também. O champignon você não pode ficar mexendo muito, porque ele já tem muito água nele. Então você deixa ele dar uma bonitinha aí. E esse negócio aí, você tá querendo fazer o que comigo aí? Eu ia te dar uma surra com um ramo de Jesus amado, salsinha, dá pra você ver. mas a salsinha não merece. Me chama pra cozinhar e ainda quer me bater. Quero bater nele, Oh, gente, porque ele não Jesus. vá. Agora eu vou tirar esse negócio Vai ficar daqui. bom demais, mas só depois de amanhã que você vai saber. Você vai comer, Márcio. Você vai E falar o assim, oligô? nossa, vai trazer. Agora o ligou só mexer. Então Pronto. você mexe, meu filho. Você quer que eu mexa isso aí pra você Agora mexer aqui, o ó. de lá? Chega, Márcio. Menos. Pronto, aí. Pronto, aí já tá caramelizada, né? É, aí. Depois a gente mistura junto com a carne, quando a carne fica Isso. pronta. Pronto. Vou colocar isso aqui Aqui já embaixo. tá tudo bem. Aqui tá pronto? Já. Eu vou colocar... Tem que, Cadê aquela panela de produção bonitinha? tem que montar o prato. Aquela panela pra mim dar Quantos uma... minutos? Pega aquela panela pra mim lá, aquela grande. Calma, gente. Hã? Bom, Oh, Jesus. o aligon é o seguinte, vou colocar um fogo bem baixinho Quando você agora. vai Esse fazendo, aqui, eu né? vou pegar os pratos aqui. Colocar um fogo baixo. O purê bem passado na peneira, bem levinho. A massa já tá com fome, Tô nada, eu tô com pressa mesmo. né? Vamos colocar uma manteiguinha para dar um brilho aqui nesse purezinho. Mostra lá, mostra o Sandro. Sandro Lemos, da Rádio Super, tá aqui hoje. Você veio pelo cheiro, Sandro? Não. Vem. Você tá bom demais, né, Sandro? Nossa, muito bom. Esse negócio aqui é de Deus, viu, cara? Veio pelo cheiro. É. É de Deus esse negócio aqui. Obrigada pela Aí você sua vai misturar visita. o seu creme de leite fresco, viu? Tem que ser É fresco. assim, mistura o creme de leite fresco. Ai, ai, ai. A massa hoje tá cheia das piadinhas. Falar em piadinha, Hoje não, sempre. quando eu conheci a Márcia lá na floresta, foi quando eu me converti na floresta. A Márcia me carregou no colo quando eu era criança, quando eu cheguei lá. Olha, gente, eu nasci dia 1º de abril, tá? Mas a segunda parte não precisa nem falar, Dita né? mentira, tá vendo? Quem é o mentiroso aqui da história. Enquanto você mexe, gente, receita na tela pra você. Printa, tira uma foto da receita, porque não dá pra copiar não, que é muita E eu coisa. nasci primeiro também. Bom, terminando então aqui o aligot. Quais queijos você tá colocando aí? Você colocou o gruyère, manteiga? Manteiga, queijo gruyère e também um queijo mussarela. Pra ele dar essa liga, ele dá esse puxadinho, tá vendo? Tá. Então, por isso que isso é aligot. Então, Deixa eu fazer o seguinte. Tem que também colocar, você faz noz moscada, tá? Pra fazer o... tem a noz moscada aqui, ó. Isso. Mas Já fica trouxe assim, aqui, ó. salada? Você vai Puxando. pôr ou não? Não precisa. Já coloquei. Já colocou? Ah, ótimo. Quando você piscou o olho, eu puxa coloquei. pra cá, meu filho. Puxa pra cá.
Gente, ela quer comer o apressado come cru. Apressado. Cara de pau, o apressado. Eu tô com fome também, vou lá comer com ela. Agora é o Vambora, seguinte, meu ó. filho, o Paulo tá ali desesperado. Você de pega fome. parte da cebola com o champignon, aí você mistura. Champion. E The Champions. você mistura. Quando tiver o cozimento, já 10 minutinhos para terminar, para você servir, você já mistura. E você já faz ali o seu prato. Você aparece, me lembrando o guisado de Isaac. Exato. Devia ser um trem assim, ó. Aí nós vamos colocar... Vamos desligar tudo aqui, porque já acabou. O guisado. Mas devia ser uma coisa boa demais assim, ué. Tá tudo desligado aqui, né? Tá. Isso Bom. é o de menos, esquece isso aí, põe a Bom. comida logo. Ô, Jesus amado, olha que delícia. Aí, meu Deus. Eita, glória. Agora eu vou cantar outra música. Vai valer a pena. Vai valer Vai a pena. valer a pena mesmo. Nem sei cantar a música direito, porque eu tô aqui preocupadíssima com o horário. Ô, Jesus. Olha, a gente tem um culto garradinho com o programa não pode atrasar, senão... Exatamente. Né? Então nós vamos colocar... Aí você vai pôr mais coisa aí? Sim, calma. Nós vamos colocar essa aqui para fazer Socorro. uma coisa muito Que homem bonita. calmo é esse, Priscila? Como é que você aguenta? Esse homem é calmo demais. Ô, telespectadores. Telespectadores. Pecadores, telespectadores. Não liga não, que a massa é assim mesmo, tá? Ela é gente boa. Você tá fazendo eu pecar, hein? Com uma florzinha aqui pra você ficar chique. Aqui, ó. Pastor fazendo a gente pecar. Telespecador. Tá bom, não precisa de salsinha, não. Que O isso? Paulo não gosta. Esse é do Paulo. Paulo não gosta de salsinha. Tem que ter brilho. Tem que ter enfeite. Ai, ai. Ó, ligou isso aí, gente. Ó, essa puxadinha aí, ó. Vamos comer aqui mesmo? Acho que nós vamos comer aqui mesmo. Em pé. Calma, Márcia, vamos comer sentado. Menino, mas não é calma não, o programa termina, não tá entendendo até agora que existe uma coisa que se chama relógio, watch, relógio. Como é que fala em grego relógio? Você não sabe. Então esqueceu que existe uma coisa que se chama relógio. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto você emprata, eu vou orar, exatamente. Isso, hora pra gente já comer. Isso, então você emprata com calma, com calma não, emprata com amor. Ó, se fala com calma, eu vou mais devagar. Senhor, obrigada porque o Senhor é bom, maravilhoso. Muito obrigada pela vida do Paulo, do Ronilson, que estão no programa comigo hoje. Que a tua bênção seja sobre eles, sobre suas famílias. Muito obrigada por este alimento maravilhoso que o Senhor coloca às nossas mesas. Abençoe todos que nos assistem agora com a bênção maravilhosa que cada um precisa, no nome de Jesus. Amém. Pronto? 2? Pronto. Vem, Paulo, deixa o Ronilson sem comer. Pronto. Eu vou Deixa comer ele sem comer, eu Paulo. vou comer na Vem. panela. Vem, Paulo. Produção, Você vocês vão senta aí, comer, eu sento hein? aqui. Esse é o seu, olha que lindo, tá Muito lindo, bonito, tá lindo. muito Já bonito. oramos, podemos Fazer o meu comer. maior? Já, orando. Podemos Produção comer? grande. Isso. Ó, tá desmanchando a carne, viu, gente? Vou fazer prato de peão aqui. Vamos ver se Ô, o Paulo, pastor Ronilson é bom no negócio mesmo. Come fazendo libras. Vou pôr na sua boca e você vai. Nossa, Deus. Vamos ver se passou no teste, pastor. Gente, o sabor é outro. Esse Ronilson, aqui, fala de você, seu contato ali, rápido. Não, Bom, maravilhoso. meu nome então é Ronilson. Valeu a pena. Todo estresse. Valeu a pena. Meu contato tá aí na tela. Tá no ar sua tela, tá? Andando no ar. Sua tela tá no contato do telefone da receita, que tem uma delícia. Um beijo, Paulo. Obrigada, Ronilson. Vem aqui, vem cá. Isso. Entre em contato, nós vamos ter a inauguração da igreja, vai ser dia 30, viu? Vai ser uma bênção, a primeira igreja em Libras e vai ter também culto de ouvintes. Vai ter uma igreja também no domingo com pregação e intérprete de Libras. E dia 30 de setembro eu não vou na igreja porque eu estou no Rio de Janeiro, ministrar lá em Maricá. Depois eu falo essa notícia. Beijos, beijo. Muito Delícia, obrigado. maravilhoso. Deus abençoe Parabéns, vocês parabéns. e vamos comer. Parabéns. Obrigado. Tá delícia demais. Valeu a pena. Valeu, valeu.